E eu queria meditar com vocês na parábola das 10 virgens, Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. É um versículo uma parábola muito conhecida. A gente vai estar meditando rapidamente nela. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-vos vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes que o vendam e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se é uma parábola muito conhecida, eu admiro muito a forma das parábolas, principalmente. Eu tinha pensado umas 2 outras mensagens para hoje, que Deus já estava também falando no meu coração, mas hoje foi impactante essa aqui, das 10 virgens, essa parábola. E era interessante que, na forma que Jesus fazia as parábolas, elas acabavam filtrando as pessoas, o interesse das pessoas. Muitas pessoas seguiam Jesus, né? Uma multidão, mas nessa multidão o perfil das pessoas era grande também. Tinha pessoas que, no meio da história, eles já ficavam desinteressadas e já saíam. Tinha pessoas que iam para casa depois do final da história da parábola, pois gostaram da parábola. Nossa, que legal, que bom, que bonita a história. Mas os que eram mais próximos, os discípulos de Jesus, eles: Senhor, explica aí para nós. Nós queremos saber o que tem por trás dessa história, o que tem por trás dessa parábola, o que tem por trás dessa instrução que o Senhor está nos passando. Essa é uma parábola que remete um pouco uma forma escatológica, né, com a vinda de Jesus, né? Está totalmente ligada ao Apocalipse, está ligada o que nós estamos esperando, né? Estamos esperando no noivo. Mas eu vou tentar pegar alguns pontos aqui dessa parábola para que a gente converse, e que eu quero frisar em 2 palavras: constância e intensidade. Constante e intensidade. A constância e a intensidade. A gente percebe aqui 10 virgens. Existe uma discussão entre os doutores da palavra, da lei, né, entre os nossos estudiosos, sobre se 5 dessas eram não cristãs e 5 delas eram cristãs, por causa do final, quando fala que que o noivo fala que não as conhecia. Mas eu vou ficar com a outra linha dos estudiosos, que falam que eram 10 pessoas que conheciam o noivo, 10 pessoas que estavam ali porque queriam ter um encontro com o noivo. Então eu vou levar que 10 dessas pessoas, que essas 10 seriam o reflexo da igreja do Senhor hoje, né? O perfil da igreja do Senhor hoje. E uma outra coisa que é importante lembrar,
que naquele momento, né, um perfil da época é que Jesus estava ali muito esperado por muitos que achavam que os inimigos deles eram os romanos, né? Então, eles esperavam que Jesus fosse chegar e tirar o trono do imperador e automaticamente fazer com que o povo de Deus reinasse ali junto com ele, sendo rei físico, né? Sendo um rei político ali. E aí eles não entenderam que Jesus veio para um problema, para um inimigo muito maior. O inimigo que nós vemos ali em Gênesis 3, que é o pecado, né? Que é quando a gente tem ali uma fase de redenção e todos esses inimigos, todos, tanto os romanos, quanto os judeus, quanto os gentios, todos esses tinham um inimigo em comum, e esse inimigo era o pecado. Então isso depois desse contexto, eu queria entrar aqui com vocês em alguns pontos importantes, porque eu entendo, né, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, nós estamos nesse período, né? Se fosse traçada uma linha do tempo, como o pastor Douglas Gonçalves fez numa das suas pregações, essa pregação das 10 virgens, elas exatamente nós estamos neste período entre Jesus morrendo para nos salvar e Jesus e o noivo voltando, e a volta do noivo. E aí é muito importante a gente analisar o seguinte: essas 10 pessoas da igreja, essas 10 pessoas, elas estavam iguais. Às vezes nós ignoramos esse fato. Elas estavam com a candeia acesa, elas estavam ali com a candeia acesa. Então elas não estavam, elas a princípio elas não estavam diferentes uma das outras. Elas estavam com a mesma expectativa, elas estavam acesas, elas estavam ali na nossa realidade de hoje, elas estavam servindo. Vamos levar o azeite representando o Espírito Santo. Elas estavam cheias do Espírito Santo. Elas estavam aí hoje sendo ministradas, hoje elas estavam ministrando, hoje elas estavam cumprindo ali o seu papel como noiva, né? Só que a gente se depara com um acontecimento que todas elas dormem. Então, até esse momento delas dormirem, elas eram iguais, elas estavam iguais. O detalhe é que cinco delas tinham uma reserva, 5 delas guardaram o azeite. E aí eu queria também conversar com vocês sobre isso, que o azeite não se empresta. Não é porque eu ando com pessoas que estão cheias do azeite que eu também estarei com esse azeite. O azeite não se empresta. Hoje nós temos visto muitas igrejas, muitos movimentos em busca do avivamento. E aí a gente para e pensa, nossa, eu faço parte da igreja e que está acontecendo um grande avivamento. Nossa, eu faço parte de uma igreja que está crescendo muito. Eu faço parte de uma igreja que está fazendo a diferença na minha cidade. Mas e a minha vida? O que está acontecendo na minha vida? Não adianta eu estar próximo de pessoas, eu ser discipulado por um pastor ou fazer parte de uma igreja, de um pastor extremamente relevante, mas eu não ser relevante. O azeite não se empresta. Né? Não adianta isso. Eu, por um tempo que trabalhei lá em BH, eu congreguei na igreja do pastor Antônio Cirilo, Heloísa Rosa, pastor Júdice de Oliveira, né? Fiquei, acho que 6 meses lá, todas as quartas-feiras indo no culto deles, mas se eu saísse da igreja, se eu saísse do culto da mesma forma que eu entrei, não adianta nada eu ter participado dessa igreja, né, ter congregado ali por algum tempo, se eu sair igual ao que eu entrei. Não mudou nada na minha vida. E se eu não mudei, se mudou algo em minha vida, com Jesus a gente tem que tocar na vida das pessoas. As pessoas precisam ser tocadas. Esse azeite que eu carrego, esse Espírito Santo, ele precisa ser derramado também na vida das pessoas através das minhas práticas. Eu falei para vocês sobre
não tem como, às vezes, eu não ter essa reserva, eu gastar isso e depois querer isso emprestado. O azeite, o Espírito Santo, né, ele pode estar agindo poderosamente nas pessoas que estão buscando próximo de mim, mas isso não, talvez não vai fazer diferença para a minha vida se eu também não tiver atitude parecida. Se eu não me resguardar, se eu não buscar isso, nada vai adiantar. Queria falar para vocês sobre a questão da intensidade, né? Teve uma outra coisa que elas fizeram que eu achei muito importante, e a nossa igreja, a igreja de Cristo hoje, isso que elas fizeram foi muito importante. Eu mesmo tive por muito tempo dificuldade com isso. As 10 prudentes, quando as nércias pediram, olha, me empresta do seu azeite porque minha candeia está quase apagando, elas disseram não. Muitos de nós não sabemos dizer não. Às vezes, algo vai nos tirar do propósito, algo vai nos tirar do foco, algo vai fazer com que eu desacelere naquilo que Deus tem para mim, mas eu não sei dizer não. E acaba que eu vou para mais longe da onde Deus queria que eu estivesse, porque eu não soube dizer não, eu não soube selecionar. E por isso nós temos, às vezes, trocado a comunhão, trocado a excelência da presença do Senhor por coisas, por séries, por várias outras programações. Hoje essa é uma realidade da igreja. Nós temos hoje pessoas na igreja que não sabem receber não, que quando recebem um não, já acham que foram humilhadas, já querem mudar de igreja, querem, porque às vezes é tudo voltado muito para elas, voltado muito para o eu, né? Então nós temos, enquanto filhos, enquanto noivas do Senhor, nós precisamos entender que tem momentos que vamos aprender, tem que aprender a dizer não. Nós temos que ser seletivos. Nós não podemos aceitar tudo que vem para nós, né? É muita programação hoje que temos, é muita coisa que temos, né? Mas às vezes vai nos levar para longe do propósito que Deus tem para minha vida. Deus quer que nós venhamos queimar, mas eu quero que vocês entendam que não é somente fazer um pouco por dia, é ser intenso. Nós precisamos ser intensos, é queimar sempre, é ser constante e intenso. Essa é a igreja, né? Essa é a igreja que Jesus vem buscar. É uma igreja intensa, é uma igreja constante, é uma igreja que faz, é uma igreja que não vai fazer só um pouquinho. Esse foguinho, meu, mano. Esse foguinho, meu. É essa igreja que ela não vai parar. Não, o detalhe que nós precisamos entender sobre essa parábola tão linda, que o detalhe não está em eu ter pegado fogo, mas é eu não apagar. É eu não deixar o fogo apagar até Jesus voltar. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos ser constantes e intensos. É queimar e buscar buscar mais, que esse fogo não se apague e que a igreja esteja incendiada. Lembre que as 10 estavam queimando. Tem esses louvores novos agora, né? De estar queimando e tal. Era mais ou menos isso. Só que elas deixaram que acabasse. E aí acabou, e é aquele crente momento, né? Não, agora eu tô, mas depois eu vou ver o que eu vou fazer outra coisa, né? Então eu quero que a gente medite sobre isso. Nós precisamos estar intensos em oração, precisamos estar intensos na leitura da palavra, precisamos estar intensos na busca pelo Espírito Santo, precisamos estar intensos em fazer a diferença na vida das pessoas, precisamos estar intensos em sermos filhos na casa do Senhor, sermos filhos e não sermos e não termos aquele sentimento de rejeição, né? Nós precisamos fazer essa diferença. Para isso, nós vamos ter que ser seletivos. Precisamos escolher com quem nós estamos andando. Essa pessoa que nós estamos andando vai me levar mais próximo do noivo ou vai me levar mais distante? Hoje eu trabalho com a juventude na igreja
E eu vejo cada jovem, meu Deus, o que passa na cabeça dessa pessoa, o que passa na cabeça desse jovem. Tá indo cada vez mais longe, tá se afastando, e tá dando tudo errado e, meu Deus. O pai aconselha uma coisa e aí eles querem ir na cabeça dos amigos. Oh, meu Deus, já passamos por isso, não faça isso, né? Precisamos aprender a falar não. Precisamos estar incendiados, né? Precisamos entender isso. E a gente precisa entender uma outra coisa. Não é sobre nós. Talvez o que nós estamos fazendo aqui hoje, esse trabalho que tem já há vários anos, né? Que orgulho de falar que a vigília são vários anos já que acontecem. Existem alguns efeitos, Glauber, que você não vai ver. Talvez você vai ver daqui 10 anos efeitos que aconteceram através da ministração de uma noite dessa. Talvez pode ter mudado a vida de alguém, talvez uma ministração, talvez o nome dela, dessa pessoa, numa lista, pode ter feito a diferença na vida dessa família, na vida dessa pessoa. E é isso que faz a diferença, sabe? Às vezes, nós, enquanto filhos, nós, enquanto essa busca da igreja de sermos noivas de Cristo, nós precisamos entender que não é sobre nós. Muitas vezes estaremos não vendo o que está acontecendo, não vamos colher aquilo que talvez foi plantado, mas não cabe a nós colhermos. O Espírito Santo vai dar, o Espírito vai dar o crescimento. Então, não sejamos imediatistas, não queremos ver isso de imediato, estejamos com azeite guardado, porque vamos percorrer a batalha até onde Deus quiser para nós. Vamos para cima e vamos tranquilos, né? E sobre isso, a gente vê Jesus foi 30 anos, Jesus se preparando, 30 anos de preparação para 3 anos de intensidade, 3 anos intenso e estudo e fazendo a diferença na vida das pessoas e curando e ressuscitando as pessoas, né? João Batista também, quanto tempo de preparação e pouco tempo de ação, mas se preparando com intensidade e depois no momento de agir foi constante e intenso, né? Então essa parábola ela tem as suas explicações através dos nossos próprios heróis da fé que a Bíblia nos apresenta, né? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que esse efeito que Deus tem feito, Deus tem causado na nossa vida, às vezes nós entristecemos, oh meu Deus, não tenho visto resultado, mas não é para nós, não é para a gente ver. Talvez vai quanto a gente menos esperar, né? E a gente precisa entender que hoje nós temos que ter essa consciência que o que nós estamos fazendo na igreja do Senhor é porque alguém lá atrás orou por nós. Talvez foi uma pessoa de 70 anos que teve ali os seus joelhos dobrados, talvez uma pessoa de 60, de sei lá quantos anos, orando para que nós estivéssemos de pé hoje aqui num grupo, orando por outras pessoas, levando a presença de Deus. Nós precisamos honrar as pessoas que vieram antes de nós. E hoje nós estamos colhendo aquilo que elas plantaram lá atrás. O Espírito Santo foi dando esse crescimento e sei lá quanto tempo depois isso está acontecendo, né? E nós devemos ter um coração humilde para entender isso e que nós devemos ter uma mente aberta para entender essa constância e intensidade que Deus tem para nós. Sejamos constantes, sejamos intensos. Não é um pouquinho cada vez, não é um pouquinho por vez, é ser intenso, é a gente não deixar com que o nosso fogo se apague. Amém, queridos? A palavra que eu tinha para meditar com vocês hoje era isso. Vamos nos manter queimando, vamos nos manter atrás daquilo que é o nosso alvo, olhando para cima e entender que o nosso verdadeiro inimigo é o pecado. Não é um, não é outro, não, é o pecado. É sobre isso que nós temos que lutar, é isso que nós temos que vencer. Em nome de Jesus. É só fazer uma oração por vocês agora. Se você puder fechar seus olhos.
Deus, em nome de Jesus, teu Espírito é maravilhoso, tem suas várias formas de agir, ou como um vento, ou como um fogo, mas nesta noite nós estamos submissos à tua atuação, Senhor. E sem o Senhor Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguiremos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar essa constante intensidade, que o Senhor venha nos fortalecer, Deus, e nós agradecemos pelas nossas lutas, porque através do teu amor nós temos vencido. Obrigado, Deus, pela fraqueza, pela nossa fraqueza, porque nós entendemos quem o Senhor é e o Senhor tem nos fortalecido. Talvez se nós fôssemos fortes, nós não lembraríamos o quanto o Senhor é importante para nós, ó Deus. Deus, que toda a autossuficiência das nossas vidas, que toda a soberba de nós seja colocada por terra e que o Senhor venha venha derramar o teu poder, derramar a tua presença em nós e que nós venhamos ser constantes na tua obra, constantes no aguardo da tua vinda, em nome de Jesus, fazendo a diferença na vida das pessoas, orando pelas pessoas e em nome de Jesus, nós não temos pressa de ver a tua colheita, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. E muito obrigado por nos escolher, ó Deus, como semeadores e tá permitindo que nós venhamos plantar uma semente ou outra, mas estamos aqui também para colher no momento que o Senhor nos separar, ó Deus, o Senhor nos escolher e o Senhor nos chamar para isso, Deus. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço nesta noite e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.